Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa 66ª Semana Espírita de Cataguases. Vamos dar continuidade hoje e a coordenação é do Centro Espírita Anita Borello de Oliveira, que fica na rua Graciema Mendonça de Resende, número 85, no bairro Beira Rio. Antes de nós fazermos a nossa prece inicial, nós gostaríamos de pedir a todos para lembrar de desligar os celulares, por favor, ou colocar no modo avião. Divino Mestre, mais uma vez estamos reunidos nessa casa, agradecendo a presença desses companheiros espirituais que sempre nos inspiram e nos auxiliam no nosso dia a dia, que eles possam inspirar não só a nossa irmã que vai fazer a palestra da noite de hoje, mas também a todos nós, para que estejamos receptivos a tudo que será colocado na noite de hoje. Que nossas vibrações possam atingir não só os nossos companheiros de Cataguases, mas a toda a comunidade espírita da nossa região. Que assim seja. E para começar a noite de hoje, vamos começar em alto astral. Nós temos aqui os nossos companheiros de Astor do Fuduto, nosso coral, que nós gostaríamos de pedir, por favor, que tomem seus lugares. É o coral Fragmento da Luz, que sempre está conosco aqui, ajudando a brilhantar as nossas semanas espíritas. Sejam bem-vindos a todos vocês. Boa noite a todos. Nós somos o coral Fragmentos de Luz. Nós possamos, na noite de hoje, poder trazer um pouco de brilho, de paz e de luz.
Vamos continuando com a canção Aos Pés do Monte. Vamos fazer agora a canção Cascata de Luz.
Próxima canção, Essência de Deus. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai ser. Todos que me rancor estão me consigo e que sofredor os libertadeiros. Nós, o Coral Fragmentos de Luz, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e vamos encerrar com a canção Uma Prece.
Alô? Você prefere segurar? E o João passa para você. Eu ir para aí agora. Não, não. Só. Bom, gente, realmente é um momento maravilhoso, né? Muito agradecido a todo o coral Fragmentos da Luz e que vocês possam receber e levar o nosso abraço a todos os companheiros de Astolfo Dutra. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Nós queríamos dar um aviso aos pais responsáveis que, se quiserem levar as crianças, para deixar lá embaixo com a nossa querida companheira Cristina, na evangelização, tá? Não aguardes comodidades que não mereces. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez. Já que ninguém é inexpugnável nem perfeito, livro Jesus e a Atualidade do Espírito, de Joana de Ângelo, psicografia de Divaldo Franco. Com esse trecho, iniciamos a 4ª noite da 66ª Semana Espírita de Cataguases, que terá como tema Conexão com o Divino, encontrando a paz interior. O tema será conduzido por nossa companheira, trabalhadora do Movimento Espírita de Leopoldina, nossa querida professora Ana Beatriz Rodrigues. Seja bem-vinda. A palavra é sua. Boa noite. Eu peço assim permissão, porque eu sei que aqui está sendo gravado, e a gente vem de casas ainda que estão começando esse trabalho. E para quem não me conhece, ele já me apresentou, embora eu seja uma educadora, eu sou muito tímida. Primeiro, que eu acho que é uma responsabilidade muito grande. E aqui a sala é muito grande, nunca falei para tanta gente, podem acreditar nisso. E desde que fui convidada, há mais ou menos uns 2 meses, tem 2 meses que eu sonho com esse dia. Cronometrei mesmo. Vocês podem até achar graça, porque eu tenho muito bom humor. E a gente também na doutrina, eu aprendo muito com os meus colegas. Para falar a verdade para vocês, além de ler, eu participo dos estudos, estou sempre em uma casa ou outra, e vou aprendendo muito com eles. E a doutrina tem me ensinado bastante. E a responsabilidade nossa é muito grande, que eu brinquei aqui na hora que eu adentrei a casa, eu vim lá de casa pensando, eu falei, tomara que tenha pessoas que não me conheçam. Mas aqui é uma cidade que eu guardo no meu coração, que eu trabalhei aqui há muitos anos. Eu trabalhei aqui em 1986, na Energisa. Em 1989, eu fui para a Manufatura e lá eu fiquei 7 anos. Então, eu tenho muitos amigos e muito carinho por essa cidade. Nessa cidade aqui, embora eu tenha me casado em Leopoldina, eu me casei trabalhando aqui, tive a minha primeira filha,
Fui muito acolhida pela família, não sei se eu posso falar do Dr. Rodrigo Lana, muito acolhida, em momentos muito difíceis da minha vida, vocês nem imaginam. Então, quando eu fui convidada, eu falei, gente, quem será que deu o meu nome? O que será que eles esperam de mim? Não sei se vocês pensam, porque ouvindo um mestre falando sobre isso, ele falou uma coisa que eu marquei muito, que nós somos semelhantes, mas nós não somos iguais. E às vezes, quando a gente vai adentrar, seja uma casa espírita ou qualquer outro templo religioso, nós vamos com uma expectativa muito grande, porque nós vamos aprender. E a doutrina tem nos falado muito sobre isso, aprender, estudar. Porque eu venho da religião católica, mas hoje a gente vê que as religiões, embora tenha esse nome religião, que se a gente pesquisar lá no latim, que as línguas elas têm a origem no latim, significa religare. Então nós teríamos que estar todos juntos, independente da fé que professamos. Nós não podemos fazer essas diferenças, mas nós, imersos na carne, nos esquecemos disso. E hoje o tema que foi pedido, que foi a Grazi que entrou em contato comigo, no mesmo dia eu procurei por esse livro, Jesus e Atualidade. E eu trouxe essa foto aí, porque ontem nós fizemos um estudo, lá na nossa casa, que é o Amor ao Próximo, nós estamos quase no finalzinho do Fonte Viva. E ontem nós falamos esse tema sigâmulo. E eu ainda brinquei. Falei, gente, que coisa interessante. Para falar com vocês a verdade, eu não sou uma pessoa muito da era tecnológica. Eu costumo dizer que eu sou da época da lamparina ainda. Estou me adaptando às mudanças. O que não é fácil para alguém da minha idade, que a gente está acostumado a escrever. Para vocês terem uma ideia, há pouco tempo que eu comecei a mexer com isso aqui e aprendi sozinha, mexendo, errando, porque os mais jovens não têm muita paciência com a gente. Mas eu brinco com o pessoal que uma das primeiras vezes que eu adentrei a casa espírita, que eu fui fazer um trabalho, que eu falo que eu não faço palestra, eu faço um estudo, eu venho dividir com vocês, às vezes eu tive um tempo maior, então eu venho dividir aquilo que eu estou aprendendo. Existia aquele papel, tem aquele papel em rolo. Eu colocava lá na parede lá de casa e eu ia escrevendo no papel. Chegava no centro uma hora antes para poder colar ele na parede. E era divertido. Porque ali eu estava começando a melhorar. E esse livro que foi pedido para a gente estudar, são 20 capítulos, Jesus e Atualidade. E são temas que dizem tanto respeito a gente, porque não diriam, né, gente? Nós estamos aqui todos como aprendizes. E eu falo que a vida, como diz a primeira música que as nossas amigas cantaram tão lindamente, que eu até chorei ali, a vida é uma escola. E nós somos alunos. Eu fui educadora até o ano passado, quando eu parei para dar um tempo para descansar. E nós somos iguais àqueles meninos. Quando a gente se senta à frente, nós estamos aprendendo alguma coisa. E tal qual alunos e aprendizes, nós é que temos que nos dispor a seguir em frente. E nós sabemos disso. Quem está na escola, na faculdade. Se nós não sairmos do nosso conforto, nós vamos ficar estagnados. E o problema é esse livro fala muito para nós sobre isso. E o tempo não é muito, eu não sabia o tempo que seria disponível, porque às vezes eu tenho amigo que fica me vigiando para eu parar de falar. E aí eu trouxe para vocês, como nosso colega já colocou, que é a 66ª Semana Espírita, uma jornada de autoconhecimento à luz da doutrina. E aí não sei se vocês são assim. Nossa, será que nós vamos ter hoje uma receita? Quem dera que nós tivéssemos a receita de bolo para sermos felizes. Não é verdade? Mas o mais interessante é que nós temos uma receita assim. Nós temos primeiro, desde a mais tenra idade, os 10 mandamentos da lei de Deus. São só 10. E hoje, quando a gente adentra o prefácio de Jesus e Atualidade, nós vamos lembrar lá do Sermão da Montanha que fala para nós, que é a Carta Magna dos Direitos Humanos. Quem não se lembra das bem-aventuranças? Não sei se eu vou falar na ordem. E aí a gente se pergunta, será que eu sou manso? Será que eu sou calmo? Será que eu sou humilde? Será que eu sou um pacificador? Será que eu estou lutando por justiça? Será que eu sou misericordioso?
São 8 bem-aventuranças, e que eu fui falando para vocês, falta uma. Será que nós choramos? São as 8 bem-aventuranças. E foi o discurso mais belo que Jesus fez no monte, ao lado do mar da Galileia. E nesse discurso, porque sabemos que Jesus, o nosso mestre, ele desempenhou inúmeras funções, mas uma das mais belas, a psicologia. Nunca existiu alguém que nos conhecesse tão a fundo. Nós podemos ter a maior escuridão dentro de nós, mas ele nos conhece exatamente como nós somos. Então, quando eu comecei aqui para vocês, tem um texto, como o nosso companheiro leu, uma das frases que está em um dos capítulos de Jesus e a Atualidade. O maior problema entre nós, seres humanos, é que nós não conseguimos nos desnudar. E muitas vezes nós precisamos desse momento. Quando a gente fala que é uma jornada de autoconhecimento, a primeira coisa que Sócrates, o grande filósofo grego, deixou para nós é que ele disse: conhece-te a ti mesmo. Será que cada um de nós aí, nos fazendo essa pergunta, como nós aqui na frente também nos fazemos todos os dias, será que nós nos conhecemos? Até que ponto vai a nossa capacidade de mostrarmos para o outro que nós somos filhos de Deus? Mas também sabemos que é muito difícil para nós, porque vestidos de carne, como temos aprendido, nós sabemos que essa vestimenta, embora seja uma vestimenta abençoada, porque ela que nos dá a oportunidade de habitar o planeta Terra, sabemos que ela, para nós, é como um escafandro, aquela peça que os mergulhadores usam para ficarem presos ao fundo do mar. E se nós pararmos para pensar, realmente é um peso imenso que nós carregamos. Porque quando nós vestimos essa roupa, temporariamente, não sabemos por quanto tempo ainda estaremos aqui. Nós nos esquecemos de muita coisa, que é essa conexão com o divino. Os estudiosos, psicólogos, terapeutas, eles falam que nós, quando reencarnamos, os espíritas também, nós temos esse laço que nos liga à nossa essência divina. Até a forma que o bebê respira, que as pessoas aí que são ansiosas, como eu, estou aprendendo, o jeito de respirar, se nós observarmos a barriguinha do neném, ele respira rápido, é porque ainda ele tem aquele vínculo. Nós, aos poucos, vamos nos desvencilhando desse vínculo, porque precisamos nos adequar à atmosfera terrestre. Só que nós nos afastamos muito, e aí entramos nos conflitos que todos nós estamos vivendo, de uma maneira ou de outra. E aí vocês perguntam, ela trouxe a receita? Não, tanto quanto vocês, eu também procuro pela receita. A única receita que nós temos aprendido é que, como disse a música para nós aqui hoje, que fora da caridade, fora do amor, não existe salvação. Mas quando nós falamos em amor, nós esbarramos no nosso orgulho. Quando nós falamos em amor, nós esbarramos no nosso pessimismo. E nós esbarramos em todos esses 20 itens colocados para nós no livro Jesus e Atualidade. Eu tentei compilar, trazer para a gente pequenos trechos, porque realmente, olha, gente, é um livro belíssimo. Ele é psicografia de Valdo através do espírito de Joana de Ângeles. E eu vou colocando aqui para vocês o que eu trouxe. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme. Chorei muito quando vi o filme do Divaldo. Porque quando nós adentramos o primeiro capítulo, que é Jesus e Desafios, eu me lembrei do filme do Divaldo e fui lembrando de muitos espíritas que passaram pelos desafios para trazerem para nós a palavra à luz da doutrina espírita. E quem viu o filme do Divaldo, me lembro perfeitamente quando Joana de Ângeles, que é a sua mentora, que alguns ainda falam que ela intuiu o Divaldo a construir, a edificar a casa do caminho, quando ela chega para ele e fala para ele queimar tudo o que ele já havia feito,
Ele ainda pergunta, mas tudo? Aí eu imagino a gente tendo que recomeçar. Vocês já pararam para pensar quando a gente tem que parar tudo e recomeçar do zero? Não estou me comparando a Divaldo, mas a gente fica vendo como que nós também passamos pelos desafios do recomeço. E ela fala, não, agora você vai recomeçar. E ela tem uma fala, na época que eu fui fazer o estudo, como ainda não sabia fazer isso aqui tudo, eu decorei. Chorei demais quando ela falou isso para ele. Então, eu vou trazer aqui para nós e vou colocar. Eu coloco aqui, né? Ela é em cima. Porque ela o acompanhava, né? Quem assistiu o filme aí. Não é que é assim, ó. Os quadrinhos, é isso. Não foi, não. E olha que foi testado, hein? Não vai. Bom. Não deu certo, embora eu tenha testado em casa. É o seguinte, quando ela fala para o Divaldo... Não, mas em casa eu testei tudo, mas não tem problema, eu vou lembrar. Mas nem aqui, interessante. Nem aqui. É um conselho da Joana de Ângeles ao Divaldo. Acredito, para a gente, né, não demorar tanto, quando ele faz os questionamentos, ela fala para ele que nessa nossa luta do cotidiano, na realidade, a luta, Divaldo, nunca foi com você e o outro. A luta sempre foi com você e você mesmo. O desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Isso aí, né? Tem alguém que está balançando a cabeça que vai lembrar desse trechinho. Então, isso me marcou muito. Porque, na realidade, o nosso maior desafio somos nós mesmos. Chico Xavier, eu tenho um livro dele onde ele tem uma frase que ele fala que se nós quisermos, são coisas às vezes muito duras, mas nós precisamos interiorizar e nos conhecer para que nós possamos trabalhar, como também temos nesse livro, a nossa escuridão. E Chico fala que se nós quiséssemos conhecer o nosso inimigo, era só nós nos olharmos no espelho. Vocês já pararam para pensar que isso realmente é uma grande verdade? Vamos aí grosseiramente falando da nossa questão material. Já viram quando a gente se olha no espelho e aparece alguma coisa que nós não gostamos? Quem vive da imagem, por exemplo... Aí nós começamos a fazer os retoques. Seria tão simples se nós pudéssemos nos olhar por dentro e pudéssemos fazer os retoques que são de verdade necessários. São esses os retoques que nós não conseguimos fazer. Quando a gente fala que ele é o nosso psicólogo, que é o primeiro capítulo, o prefácio, nós vamos ter estudiosos, psicólogos, psicoterapeutas, que logo após o conhecimento, logo após o segmento deixado por Jesus, até aqueles que não tinham religião, ficavam extasiados como ele nos conhecia a fundo, como que Jesus conhecia as patologias desenvolvidas por nós através das nossas más tendências, da nossa fragilidade espiritual. E se nós pararmos para pensar, porque nós somos seres pensantes e inteligentes, o que nós ouvimos hoje? Que hoje a razão, a fé, ela é raciocinada. Nós podemos hoje ver, estudar, raciocinar, ponderar e questionar. Mas a verdade, quem nos deixou é o Mestre. Quando ele fala com os seus discípulos, quando ele fala com o povo, através da linguagem dele tão simples, porque ele não usava nada difícil, senão a gente ia ficar ali ouvindo sem entender nada. Então ele não usava de muitas palavras difíceis, ele usava as metáforas, né? As figuras de linguagem, até as cores, quando ele pintava, quando ele posicionava alguma coisa, quando ele desenhava no chão, quando a mulher adúltera era trazida até ele, ele queria chegar perto de nós.
Eu falo de nós porque hoje, nesse livro, ele está nos chamando novamente. Ele está pedindo que nós o sigamos. Mas será que hoje, se ele adentrasse por aquela porta e nos chamasse, será que nós teríamos coragem de segui-lo? Nós vamos parar para pensar em tanta coisa que nós vamos deixar para trás. Porque também aprendemos na doutrina espírita que o progresso ele é individual. A nossa transformação, a nossa melhora moral, espiritual, emocional, nós é que temos que realizar esse trabalho. Ontem eu li uma frase, vocês até me deem permissão para falar, porque eu sei que em alguns lugares que não, mas não estou falando besteira. O Papa Francisco, ele tinha umas colocações tão divinas, tão oportunas e tão pontuais que eu realmente me encantava com a fala dele. Comprei um livro dele numa época também muito difícil da minha vida. E essa frase dele me marcou bastante. Todos nós estamos em construção. Então me perdoa se hoje eu errei. Eu estou em construção e você também. E uma fala que eu levei ontem para a gente estudar foi que ele falou o seguinte, coloquei até entre aspas, nós precisamos de uma igreja viva. Abre aspas, igreja, meus amigos. Nós podemos ver uma edificação, mas igreja é um grupo de pessoas que professam uma fé, que estudam, que dividem o conhecimento. Aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de comunhão com Cristo. E ele fala que uma igreja, um grupo de pessoas que se propõem a aprender, a disseminar o amor, a caridade, o conhecimento, a benevolência, a fraternidade, um grupo de pessoas assim, se nós ficarmos parados, é uma fé morta. Nós precisamos sujar as mãos. Nós precisamos levantar da cadeira. Teve uma música que falou sobre isso aqui. Nós não podemos nos acomodar. Mas o problema é que nós, ainda imersos na carne, nós estamos sempre preocupados com o passo de quem está à nossa frente e não com o nosso. Às vezes deixamos de fazer algo porque o outro não faz. E às vezes esse outro não precisa estar dentro do nosso lar, não, que sabemos que é ali que está a nossa primeira escola. Uma escola de desafios, de aprendizagem, de dores, porque é dentro do lar que nós nos desnudamos mesmo. Então, se nós não agirmos para que nós possamos manter o contato com o divino, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque nós não podemos ficar estagnados. Nós precisamos agir. Se o outro não age, eu vou agir. Se eu peço desculpas, se o outro não aceita, eu fiz a minha parte. Eu tinha um guru que me acompanhava, que era um tio muito querido, e ele falava comigo, se você não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. A melhora, ela é nossa. O crescimento, o menino lá na escola, ele estudou, ele conquistou o seu mérito. O mérito é dele. E o que acontece? É através do nosso exemplo, através das nossas boas ações, das nossas atitudes, do nosso comportamento, da nossa decência, do nosso caráter íntegro, que foi o que Jesus deixou para nós. Que a nossa postura, a nossa vivência em comunidade. No Fonte Viva nós temos um capítulo que fala sobre isso, que ninguém vive só. Porque se nós vivermos sozinhos, que desafio nós vamos enfrentar? Se nós não estamos junto com o outro, dividindo as experiências nossas com a do outro, as deficiências nossas com a do outro, o sentimento nosso com o do outro. E ninguém vive sozinho. Quem assistiu aquele filme O Náufrago, ele precisou de uma bola, que ele escreveu o nome na bola porque ele precisava conversar. Ele precisava dividir os seus medos, a sua solidão. Então, nós precisamos dividir com as pessoas. O desafio está aí. Essa conexão é a conexão com o outro. Porque daqui a algum tempo,
nem daqui a muito tempo, porque é tudo tão rápido, tudo passa muito rápido. Nós vamos sair daqui com a bagagem que conquistamos, vamos deixar essa roupa e vamos seguir em frente. É a nossa essência que vai falar por nós. Ontem a gente já estava brincando, às vezes tem gente que fala, fulano, você não vai melhorar? Ah, não, do outro lado. Mas como do outro lado? Que lado você vai melhorar? Se a oportunidade é agora. Então, continuando, eu trouxe para vocês uns trechinhos. Dentro desse livro, Jesus e a Atualidade, nós temos aí desafios. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Enfrenta os desafios, foi esse trecho que você leu? Da tua vida serenamente. Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha, indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Aí eu fui lembrando, nós sabemos que o Chico, o desafio dele com os males da carne, com as doenças, e ele estava ali, indômito, sem desanimar. Estava lendo no livro do Richard Simonetti, que eu gosto muito também, que é esse que eu trouxe aqui, chama-se Boas Ideias. Jerônimo Mendonça, de Ituiutaba. Ele tinha o nome do gigante deitado. Ele era quadriplégico, tetraplégico. Ele vivia deitado. E ele não parou de trabalhar. Ele não desanimou no trabalho dele. E ele ainda tinha senso de humor. Olha que interessante. Um dia perguntaram para ele qual que seria o seu... O que é felicidade para você? Olha, eu que já estou de costas há muitos anos, era ficar sentado, deitado de bruços. Olha o que é a felicidade. O que são desafios. E às vezes a gente, por tão pequenas coisas, nós guardamos o mau humor. Qualquer desafio que aparece para nós é um problema seríssimo. Depois nós temos Jesus e reencarnação. Não fosse Jesus reencarnacionista e toda a sua mensagem seria fragmentária. Sem suporte de segurança, por faltar-lhe a justiça na sua mais alta expressão, propiciando ao infrator a oportunidade reeducativa, com o consequente crescimento para a liberdade a que aspira. Será que nós ainda não acreditamos na reencarnação? Não haveria justiça, não é mesmo? Nós todos temos a oportunidade. Hoje eu estava lendo um pensamento. Se hoje nós acordamos, se a primeira coisa foi abrir os olhos, a outra mais importante é fazer uma oração. Então, todos nós temos a oportunidade. A forma como nós aproveitamos essa oportunidade é individual. Às vezes mais lento, uns mais rápido, é igual na escola. Não estudou aquele ano, lamentavelmente, você terá que refazê-lo. Não é ruim, gente, voltar atrás? Mas aí quando nós trazemos isso para a nossa vivência, como espíritos de luz, temporariamente, ainda um pouquinho na sombra, nós vamos percebendo que o trabalho é nosso. Quando nós trazemos a literatura para vocês, nenhuma fala que eu trouxe até aqui agora é de minha autoria. A forma de reportar a vocês que é diferente, com certeza, que eu não sou muito de ler, embora eu traga tudo anotadinho. Então, a reencarnação é bênção. Olha que oportunidade incrível. Mas nós sabemos também que hoje nós estamos tendo essa oportunidade, não dá para esperar para amanhã. Porque sabemos que muito será cobrado a quem muito é dado. Se hoje nós temos um cadinho de conhecimento, vamos sujar as mãos, sair em busca desse homem novo, deixar esse homem velho para trás. Acordar enquanto é tempo, nos dar a oportunidade de sermos felizes aqui e agora. Como diz uma música, por que esperar amanhã? Uma música belíssima também. Continuando.
O amor por ele ensinado, se não tivesse como apoio a bênção do renascimento corporal, ensejando o recomeço e reparação, teria um caráter de transitória preferência emocional, com a seleção dos eleitos e felizes em detrimento dos antipáticos e desditosos. Imaginem, se ele tivesse que preferir a um de nós, onde que haveria essa misericórdia? Que acredito que cada um de nós que está aqui hoje, desde pequenininhos, eu sempre escutei isso, que Deus é misericórdia. Eu acho que nenhum de nós aqui nunca deixou de ouvir essa palavra. Qualquer credo, nós encontramos em um Deus, nós conhecemos um Deus que ele é amor. Nós não podemos ver esse Deus como um ditador, alguém que pune. Como Richard Simonetti, na sua colocação, ele não nos criou, o nosso Pai, por mero diletantismo. O que significa isso? Por prazer. Vou colocar cada um ali, esse eu gosto, esse não, aquele é simpático, aquele não. Não haveria esse processo de justiça, a reencarnação nos dando mais uma oportunidade. Jesus e humanidade. Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem, com a humanidade. Ele esteve entre nós. Ele se vestiu de carne. Ele passou por provações terríveis. Ele foi testado e tentado. Ele foi tentado no deserto. Ele foi tentado pelos fariseus, pelos escribas. Todos testavam Jesus para ver qual que seria a sua postura, a sua conduta e o julgamento que ele faria. Quando a mulher adúltera é trazida até ele, que eles falam, olha, ela foi pega em adultério. Ela tem que ser jogada, né? Vamos atirar a pedra. E ele ali sentado, riscando o chão, com uma varinha, com algum instrumento. Ali ele permaneceu. De repente, tudo ficou em silêncio. Quando ele levantou a cabeça, só estavam ele e a mulher. E ele disse, mulher, ninguém te condenou? Não, foram todos embora. E assim somos nós. Quem de nós aqui pode condenar o outro? E a máxima que a gente também aprende, faça aos outros aquilo que gostaria que eles vos fizessem. Talvez se nós usássemos essa máxima, essa frase todos os dias, talvez nós tivéssemos mais momentos felizes do que infelizes. Porque nenhum de nós conhece a dor do outro. Segundo, para que nós possamos conhecer a escuridão do outro, primeiro a gente precisa conhecer a nossa. Então vamos lá. Jesus e amor, portador de uma lidima coragem, se insurgia contra a injustiça, onde e contra quem se apresentasse. Nunca se omitindo, mesmo quando o consenso geral atribuía legalidade ao crime. Compadecia de todos, no entanto, mantinha energia que educa, edifica, disciplina e salva. Jesus e tolerância. O que será? Será que nós somos tolerantes? Não sei se é uma observação minha ou se é uma observação do coletivo. A gente ouvia falar muito que após a pandemia a humanidade iria mudar completamente. Será que nós mudamos? Eu nunca vi uma época de tanta intolerância. Intolerância religiosa, sexual, social, tudo que vocês imaginarem. Hoje, qualquer palavra, qualquer deslize, toma uma dimensão tamanha. E o que a gente mais vê são as dissensões, que começam dentro da família. E depois nós não conseguimos remendar esse rasgo. Será que nós somos tolerantes? Às vezes eu costumo brincar, todos os dias quando eu acordo, eu falo, Senhor, me dê tolerância, mas me dê mais um pouco. Porque é necessário. Quantas coisas nós estamos vendo, ouvindo e presenciando. Quanta violência, gente. Quanta falta de amor. Quanto descaso pela vida.
que é um presente divino. É uma oportunidade maravilhosa a gente estar aqui hoje. Mas é porque nós estamos despidos de amor mesmo, de tolerância. Jesus e honra. Ali eu não terminei. Causas geradoras dos problemas demonstra o primitivismo moral do homem, ainda lobo do seu irmão. E aí eu lembro de uma outra história do índio com o neto, que ele pergunta para o avô: vovô, nós temos dentro de nós 2 lobos? Aí o avô falou assim: temos sim, um lobo bom e o lobo mau. Mas vovô, qual que é o lobo que sobrevive? Aquele que você alimenta. Então, eu cuidado, que tipo de lobo nós estamos alimentando? Jesus é justiça, paga agora o que esquecesse de regularizar ontem, certo de que a falência das leis terrenas não te exime de ser alcançado pela divina justiça. A real justiça sempre encontra o infrator. Olha que coisa interessante. Nenhum de nós fica impune. Às vezes a gente fala: ah, não, ninguém viu, mas a minha consciência está ali. Como a gente também aprende, Jesus não deixou nada escrito. Onde é que as leis dele se encontram? Na nossa consciência. Nós sabemos exatamente quando nós erramos. Ninguém precisa apontar o dedo para nós. Nós mascaramos por orgulho, por vaidade, mas nós sabemos. Jesus e dever. Nunca prometas realizar o que não pretende fazer. Jesus e alegria. Problemas todos os têm. Com um imenso universo de apresentação. A falta deles geraria, por enquanto, desmotivação para a luta e para o progresso. Está na hora de parar. Eu perguntei aqui, tá, gente? Está na hora de parar. Porque se vocês observarem, eu fui colocando algumas coisas ali, porque há momentos que a minha fala não vai traduzir o que eu li, o que eu estudei. Olha, é um livro belíssimo, como toda a literatura espírita. Mas a gente tem que ler. Às vezes eu falo para o pessoal: gente, anota. Eu costumo assistir, né, o trabalho dos meus colegas e vou anotando. Chego em casa, eu estou aqui com a questão 522 livros dos Espíritos que eu não posso esquecer, que eu tenho que pesquisar. O gostoso é isso, é aprender. A leitura, eu estou falando da literatura espírita porque é essa que eu leio. Ela é incrível. Ela é muito consoladora, não é à toa que ele se chama o Consolador. Porque nos momentos que a gente está mais desesperado, isso é bênção. A gente vai lá e lembra: olha, eu não estou sozinho. Tem alguém ali que vai me resgatar. Então, vamos lá. Aí eu coloquei para vocês a página 21. Já perceberam quando a gente fala com alguém do nosso problema, ele fala: o meu é maior do que o seu. Todo mundo tem problema. Às vezes o seu é maior do que o meu, sim. Porque a forma como eu vejo o meu não é a forma como você vê o seu. Eu posso ter uma ferramenta que você ainda não conhece, que você ainda não buscou, que você ainda não conquistou. O Espiritismo é isso, é solo fértil. Ele nos dá as ferramentas para que a gente passe pelos desafios com resignação, com resiliência. Nós sabemos que a resiliência é o quê? Lá na física, se nós pegarmos um elástico, vamos até lá, ele volta à forma dele. Imagina a gente elástico, né? A gente volta todo descompensado. Mas nós estamos aqui para isso. Passamos os desafios, passamos pelas provações, passamos pelas dores. E que oportunidade maravilhosa se nós pudermos retornar. Não é isso? Aí eu coloquei ali Jesus e Alegria lá na página 21. E olha o que deixei aqui para nós. Problemas todos os têm. Não vou ler não, porque ele já está ali, tá, gente? Para não atrasar muito vocês aí. Essa nostalgia deprimente que te aliena e consome é adversária cruel, a que te entregas livremente e sem reação, ampliando-lhe o campo de domínio à medida que lhe cedes espaço. Seja qual for a razão,
fundamentada em acontecimentos atuais, deve se transformar em bênção que te convida à reflexão e não ao desalento. A tristeza é morbo prejudicial ao organismo, peste que consome a vida. Tudo em tua volta é um hino de louvor, de alegria, de gratidão a Deus. Observa o bem. Somente o homem, porque pensa, se permite empolgar pela tristeza, descambando para os surdos conflitos da rebeldia. E aí a gente se pergunta, mas como é que eu vou ficar alegre, gente? Eu estou triste. Como é que a gente vai ter esse olhar? Como que diante da dor eu vou conseguir encontrar alegria? O nosso Jerônimo encontrava, né? Ele ali sem poder andar, sem poder locomover, a alegria dele era ficar virado de bruços. E nós? Será que no momento de dor a gente encontra alegria em alguma coisa? Às vezes eu brinco. Tem gente que fala assim, nossa, estou de férias. Uma amiga minha falou, estou de férias. Resfriei essa semana. Eu falo, que coisa boa. E se você estivesse trabalhando? Então, esse olhar, estou falando que é uma coisa corriqueira. Mas são nesses momentos de tristeza, isso aqui Jesus deixa para nós também, é que nós nos aproximamos do divino, é que nós nos reconectamos com a nossa essência. É porque a gente aí se vê sozinho. Vocês já repararam que a nossa vida, quando o nosso barquinho veleja em águas tranquilas, a gente nem sabe quem que é Jesus. A gente acha que a gente está aqui a passeio. É tudo uma maravilha. Olha, mas quando a dor bate à nossa porta... Eu estou falando isso aqui para vocês, mas eu também me lembro de uma palestra lá em Leopoldina, do Raul Teixeira. Se eu estiver enganada, quem estiver escutando, depois vocês podem me corrigir. Não sei se foi do Raul. Não me esqueço disso. Que ele disse que a gente não poderia usar essa forma. Se você não vier pelo amor, você vem pela dor. Diz ele, muito engraçado também, né? Aí você espanta todo mundo. Então, vocês esquecem que eu falei. Que nós todos possamos vir sempre pelo amor. Porque quando a dor bater à nossa porta, o amor já está lá. De suporte, né? De amparo, de fortaleza. Então, vamos continuando. Acabei de ler. Jesus e coragem, apoia-te nele, sob tribulação ou fora dela, busca-o. Em dúvida atroz ou perseguido, pensa em como ele agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. Tem coragem de viver. Jesus e decisão. Às vezes a gente tem que tomar uma decisão. Os mais sábios, os nossos antepassados, que eu falo que são as pessoas mais sábias, sem ter cultura nenhuma. Dorme, lembra disso direitinho. Faz a tua prece, pede o conselho, de manhã a resposta vem. Eu faço isso em casa também com as filhas. Uma mas ainda não veio. Eu falei, porque não é a hora. É assim mesmo, né? Não é a hora. Porque nós vivemos um momento que tudo tem que ser para ontem. E eu, particularmente, acredito que está tudo tão errado quando a gente fala isso tem que ser para ontem. Então, vamos lá. Seguir a vida e vivê-la... Onde que eu estou, gente? Observe isso. O que ele exerce para a tua existência atual. Seguir a vida e vivê-la ou acumular tesouros mortos para sepultá-los no ouvido. Desnuda-se interiormente e contempla-te. Que possuis de real? Que a morte não te arrebatará. E o que seguirá contigo? Será que nós nos contemplamos? Esses dias para trás, uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, todas as vezes que eu me lembro da minha infância, eu só tenho lembrança negativa. Poxa vida, eu falei, mas não tem nada de bom que você se lembra? Como que você não se contempla? Porque nós fomos criados simples e ignorantes. Nós deveríamos ser nutridos e nós deveríamos passar para o outro só coisas boas. O que que nos torna assim? Às vezes tão perversos, tão sem amor.
Como que você não lembra de coisas boas na sua vida? Não é verdade? Nós temos períodos de tristeza, mas nós temos períodos de alegria. Nós temos períodos de miséria, mas nós temos períodos de fartura. Por que que nós só colocamos a nossa vida naquilo que é negativo? Jesus e responsabilidade. Todos nós temos. Quando nós falamos, tem uma amiga que é psicóloga que ela fala, olha, não existe a palavra culpa, existe a palavra responsabilidade. O homem responsável sabe o que fazer, quando e como realizá-lo. Coloquei até em negrito. Por conhecer a alma humana em sua realidade plena, identificava nelas nascentes de todos os males, como também a fonte generosa de todas as bênçãos. Então, quer dizer que o nosso mestre amado, esse espírito de luz, esse psicólogo, pedagogo, orientador, advogado, como que ele desempenhou essas funções com tanta leveza, com tanto amor, gente? Tolerância. Porque nós somos irmãos e filhos rebeldes. Nós podemos ver hoje, a gente aqui hoje, como que nós somos rebeldes. Somos indolentes. Nós somos muito comodistas. Nós esperamos que as coisas venham sem que nós nos esforcemos para conquistar. Só que a gente não pensa para nós, a gente quer que o outro que faça isso. Não é assim. Jesus e revolução. Há mesmo de forma inconsciente um terrível pavor para alguém desnudar-se perante si próprio. E não menor diante de outrem. Por sua vez, são poucas as pessoas que sabem escutar, ver, compreender. E aí eu vou ler um trechinho pequenininho que diz para nós o seguinte: se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por este sublime psicoterapeuta. Segue-lhe as instruções. Revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade e o passado sombrio. Renasce de dentro de ti. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Não estás sozinho na batalha. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Descobre-os e une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Jesus e posses, o apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. E, na verdade, nós não somos possuidores de nada. Nós somos detentores momentaneamente de tudo que foi colocado aqui para nós. Esse planeta maravilhoso, pronto para nos receber. Às vezes eu fico observando, quem estuda muito a teoria da evolução, fala que nós vamos ser a única espécie que vai destruir o seu habitat. Olha que loucura que é isso. Nós acordamos, o sol quente, ou as nuvens, ou o tempo, ele está ali pronto para nos receber. A terra fértil com fruto. O trabalho, as pessoas, tudo pronto para que nós possamos viver a existência na carne aqui e agora. E o que nós fazemos? Nós destruímos. E destruímos aquilo que não possuímos, porque não é nosso. Nós precisamos deixar para aqueles que virão. Será que eles vão encontrar alguma coisa? Sabe que é mordomo transitório e não dono permanente, devendo prestar contas oportunamente dos valores que lhe foram confiados. Jesus e tormentos. Ninguém está na terra fadado ao sofrimento. Imagina se a gente falasse, não, veio aqui para sofrer. Viemos aqui
com responsabilidades, com os acertos devidos, mediante erros que cometemos, tomara que seja por nossa ignorância, porque hoje temos o conhecimento, não podemos errar mais. Todos retornam ao mundo para aprender, recuperar-se, reconstruir. Na ausência do amor-ação, aparece-lhes a dor, renovação. Assim dispõe-te a paz, a libertação dos tormentos, lograrás alcançá-las. Jesus e repouso. No teu programa de saúde física e mental inclui o repouso como necessidade. Nesse aqui eu me vi, me coloquei dentro do estudo. Falei, nossa, e agora? Porque a gente fica doido para ter um repouso, aquele momento a gente ficar à mercê. Vamos descansar. Cuida, porém, do que farás como recurso repousante. Aproveita a ocasião para descobrires-te, conheceres-te melhor e identificar o que em verdade te é indispensável, selecionando com rigor aquilo que necessitas para uma vida saudável, abandonando ou dando valor aos demais. Repouso, sim, com ação edificante. Jesus em insegurança. Jesus ensina como deve o homem lograr a sua evolução psíquica, que deve ser desenvolvida simultaneamente com a orgânica. E hoje, se vocês aí forem ler esse livro, vocês vão ver que no início nós vamos observar todo o nosso desenvolvimento psíquico e emocional e espiritual, refletindo nas doenças do corpo físico. Como que os psicólogos, os psicoterapeutas vêm agora, porque Jesus já sabia de tudo isso. Ele sabia o que a nossa fragilidade espiritual, moral e emocional, o que ela acarretaria no nosso corpo físico. Os psicólogos hoje, os psicoterapeutas estão descobrindo, extasiados com a sabedoria do nosso Mestre Jesus, que nos conhecia a fundo. Cada pedacinho nosso, cada átomo. O que nós teríamos, o que nós sentimos, o que nós vamos sofrer mediante a nossa má conduta. E por isso não apresenta receita salvacionista ou simplista, de ocasião. Antes propõe um amadurecimento pelo esforço constante, mediante avanços e recuos, para fixar o aprendizado e prosseguir até a meta final. Saber aguardar, esforçando-se, é uma lei que lhe faculta a vitória. Jesus e sofrimento, querer e crer conduzem à luta, mediante a decisão de sair da furna sombria para o campo do êxito. Nas tuas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que o conseguirás. Jesus e ingratidão. A ingratidão é chaga moral, purulenta no indivíduo, que debilita o organismo social onde se encontras. Posso falar? Lá na página 42, eu também fiz essa anotação, que diz o seguinte para nós, sobre a ingratidão. Não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos, não te preocupe com os ingratos dos teus caminhos de amor. Prossegue ofertando a luz, sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram, ou se voltaram contra ti, aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que te fizeram. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que te dê em retribuição, mas sim o que prossiga fazendo por eles. E já que no final, Jesus e inimigos, o progresso tecnológico, favorecendo o conforto, implacavelmente nivela os homens em uma só faixa. A gente vê hoje a tecnologia, os modismos, nós vamos criando querelas, dissensões, queremos ser igual ao outro.
Quando nós fizemos o estudo ontem, queremos ter não sei quantos milhões de seguidores porque o outro tem. E nós ontem estudamos, falamos, engraçado. A única criatura, o único ser verdadeiro que nós deveríamos ter seguido, nós não seguimos. Nada contra quem curte tecnologia. Mas se nós estamos aqui para fazer uma conexão com o divino, como eu também preciso fazer, como que nós não seguimos alguém que deixou para nós os 10 mandamentos que deveriam ser seguidos, o sermão da montanha com as bem-aventuranças, com a terapia do amor? E como que nós seguimos alguém que talvez não conheça a verdade? Estou falando talvez porque nós temos que ter cuidado até não falar. E nós estamos vendo o que tem acontecido por aí. Como que nós estamos interpretando, às vezes, de uma maneira não tão correta aquilo que vem sendo passado para nós. É onde começam as comparações, os modismos. Isso aqui está no livro Jesus e Atualidade. A conexão com o divino é seguir o mestre, é segui-lo, sair em busca daquela conexão que nós perdemos. Saber que na nossa trajetória do mundo, da carne, nós vamos passar por todos esses tópicos que foi colocado no livro até chegar aqui nos inimigos. Chico Xavier fala que a gente não podia usar esse nome inimigos. Chico falava, são os meus amigos momentaneamente distantes. Então fala para nós que os modismos assolam, geram um comportamento mesmista, em que os indivíduos se imitam, assumindo posturas idênticas, com enfraquecimento dos ideais, da ética, da família, da criatura em si mesma. E não é isso que nós estamos vendo? O ser humano, ele quer copiar uma imagem que foi criada. Então, ali nós não perdemos só a nossa essência física, nós perdemos a nossa essência espiritual. Porque somos semelhantes, mas não somos iguais. E aí nós temos o final, não temas a enfrentar as tuas sombras. Esses inimigos que vigem em ti mesmo, fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Deixa que a tua emoção o alcance. Não tenhas medo destes adversários com os quais convives sem saber. Identifica-os um a um, desembaraçando-te logo após da pressão que exercem sobre ti. Recupera a tua humanidade. Nós precisamos voltar a ser humanos. Sendo tu mesmo, do jeitinho que nós estamos aqui hoje, com algumas coisas que o tempo já está mostrando. Porque nenhum de nós tem um molde da beleza física, que é o que nós aqui encarnados às vezes procuramos. Convive com todos do teu grupo social, mas preserva-te sem seguir os modelos fabricados pelo consumismo devorador e neurotizante. Permanece aberto à renovação, à diversidade, à tua identidade. Desprovido de prevenções e precauções perturbadoras, gozarás de otimismo, fator essencial a uma vida sadia e a um inter-relacionamento social saudável. Essa frase aqui é do Jung. Conhecer, que eu falei para vocês, a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Isso aqui foi um texto que eu vi na internet, falando que nós não temos o direito e nem podemos julgar o nosso próximo, porque cada um deles passa por um problema temporário. Alguém está passando por a perda de uma pessoa. O outro perdeu o emprego, o outro se divorciou, alguém está com crise de ansiedade, o outro tem que ser forte por conta dos filhos, o outro tem um pai que é alcoólatra, o outro recebeu um diagnóstico. Então, ser sempre gentil. Nós não sabemos a batalha que o outro está enfrentando. Tá? Cadê? Tá bem? É, porque no avião
acontece a mesma coisa. Tem um que está indo para um funeral. Tem várias situações, né? Tem outro que está indo sair de férias, visitar para a avó. Tem outro que está indo, outro que é o recém-casado, está saindo de mel. Né? O que nós colocamos aqui são situações assim. Mas é todo jeito. Então, é por isso que a gente traz aqui, nós não conhecemos o outro. Quando Jesus coloca isso para nós, nesses tópicos aí, é porque cada um de nós vivencia uma situação diferente. Eu coloquei isso aí que eu achei na internet. Aqui era uma música. E aí eu trouxe isso aí para nós. Não vai sair aqui, não? Depois de passar pela escuridão, você descobre que a luz não está no fim do túnel. A luz está em você. Pode passar mais, pode mais. Pode. Aí trouxe isso aí para nós, porque eu acho que isso aí é para nos iluminar mesmo. Para a gente lembrar que essa luz está em nós. Que nós viemos da luz e para a luz nós vamos retornar. Depende do nosso empenho de sair de nós mesmos. Antes precisamos nos conhecer. E aí, só para terminar, não te crucifiques na consciência de culpa. Após reconheceres o teu erro, não te encarceres em sombras depois de identificares os teus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes, situações penosas. Pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. Se ele te desculpar, será bom para ambos. Porém, se não o fizer, compreende-o e segue adiante, não mais errando. Infelicitado por alguém, perdoa-o e desatrela-te dele, facultando-lhe a paz e vivendo o bem-estar que decorre da ação correta. A reencarnação de que te utilizas é concessão superior que não podes desperdiçar. Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego, de amor puro. Abrevia os teus renascimentos, agindo corretamente e servindo sem cansaço, com alegria, porquanto para adentrares o reino dos céus, que se estende da consciência na direção do infinito, é necessário nascer de novo, conforme ele acentuou. E eu comecei com o nosso mestre, nos convidando, e ele permanece aqui nos convidando a fazer essa conexão com o divino, a nos conhecermos, a lembrarmos que a luz está dentro de nós, que nós somos capazes, sim, de conquistarmos a felicidade, mas através do nosso trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade do convite. Espero que vocês tenham estudado junto comigo. Para mim, eu ia começar falando, foi um desafio. Realmente achei que eu nem ia ficar aqui na frente. Chorei com a música, fiz a minha oração e peço sempre a companhia dos meus amigos espirituais, porque quando a gente vem aqui na frente, a gente vem aqui simplesmente passar para vocês o que a gente tem aprendido. E da mesma forma, quando eu estudo e me consolo, espero que vocês também se sintam consolados e confortados e conectados com o Pai. Muito obrigada, boa noite. Bom, gente, nós é que temos que agradecer a Ana Beatriz, né? O carinho com que ela preparou e a forma como ela abordou o tema da noite de hoje. Antes de nós fazermos a nossa prece, nós queríamos também fazer um outro agradecimento. Agradecer a Aliança Municipal Espírita pelo esse trabalho maravilhoso que está sendo a nossa Semana Espírita, pelos temas abordados, né? E a oportunidade de trazermos aí, pessoas tão carinhosas, né, que também nos emocionaram. Além, primeiro foi o coral, que sempre toca o nosso coração, né? Mas a Ana Beatriz também tocou o nosso coração. Muito obrigado, que você possa levar
esse estudo a outros corações, que você possa continuar firme no seu propósito. Gente, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento e eu gostaria que todos permanecessem sentados, que depois nós vamos ter sorteios de livros, tá? Pai de amor e bondade, mais uma vez, reunidos estamos em vosso nome, agradecendo essa oportunidade maravilhosa de reflexão, de harmonia, que esses mesmos companheiros espirituais que estiveram na noite de hoje conosco, possam acompanhar não só os nossos companheiros do coral, a nossa querida Ana Beatriz, mas assim a todos nós que estivemos presentes de retorno nos nossos lares. Que assim seja. Gente, antes do sorteio, nós temos um recadinho também, né? Amanhã, continuando a nossa Semana Espírita, nós vamos ter o tema O Poder Transformador do Amor. E olha que interessante, Astolfo Dutra continua conosco amanhã. Amanhã quem fala com a gente vai ser o nosso companheiro Fabiano Dias Moreira. Tá bom? Ana Beatriz, seu trabalho não terminou. Nós vamos precisar que você diga para nós um número até 203 para o sorteio do